Ok, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma atividade do nosso grupo de pesquisa. O tema ele surgiu a partir da conversa com estudantes que entendem que é importante, né, nos familiarizarmos com as boas práticas de uso da inteligência artificial para a condução de trabalhos acadêmicos, usá-la com responsabilidade, com transparência e seguindo os preceitos éticos que são demandados na pesquisa acadêmica. Baseado nesse contexto, nós preparamos então uma apresentação. Eu já estou compartilhando ela, vou colocar ela aqui no slides ampliados. E se alguém tiver alguma pergunta, podem abrir o microfone e falar, porque enquanto eu compartilhar, eu não consigo enxergar o chat, tá? Então, iniciamos essa nossa apresentação olhando para aquilo que realmente importa, né? Elaborar pesquisas que façam a diferença. Durante o Euroma Sustainability, esse evento que eu fui participar na cidade de Porto, Portugal, na última semana, nós tivemos um encontro de editores e essa discussão ela apareceu, né? É muito comum ela aparecer quando editores fazem os encontros e debatem os elementos que de fato fazem a diferença para você fazer um trabalho acadêmico que importa. E aí, nós tivemos a editora da Technovation, ela trouxe alguns elementos chaves que eu replico aqui para vocês, porque eu entendo que, de fato, eles são a base para construirmos bons trabalhos acadêmicos. A primeira questão é iniciar com um problema real. As questões de pesquisa elas devem endereçar questões que genuinamente importam, focar em um problema real que precise de uma boa solução. Não inventar problemas com o objetivo de publicar um artigo. E às vezes basta olhar, né, na nossa organização, no nosso entorno, na nossa região, no escopo de pesquisa que nós estamos atuando, né, o que é o problema que precisa ser resolvido ainda, né? Fazer a pergunta a si mesmo: essa pesquisa genuinamente tem um propósito ou é apenas publicável? Pesquisas que geram impacto, que têm capacidade de transformar uma realidade, elas são sempre mais valiosas, né? Mais relevantes e são consideradas pesquisas que fazem a diferença. Mas nós sabemos também, né, que no ambiente acadêmico, muitas vezes, nós somos minados por uma série de questões, né, que estão associadas ao contexto que nós estamos inseridos, né? E existem alguns hábitos que muitas vezes somos forçados em alguns contextos a seguir, e que nem sempre caminham na direção de fazer pesquisas que importam, né? Um deles é perseguir quantidade acima da qualidade. E isso significa dispersar esforços em artigos que não são realmente relevantes, ignorando a audiência, né? Quem é a parte interessada, para quem eu realmente estou dialogando, né? Eu estou apresentando elementos importantes e estratégicos. E conceber pesquisas sem perguntar a quem elas servem e limitar seu alcance prático antes mesmo de começar. E então é importante, né, se atentar a esses desvios, né, que podem nos tirar do foco da realização de pesquisas que realmente façam a diferença. Além de saber o que constitui uma contribuição teórica, nós temos que perguntar por que as contribuições teóricas importam, né? Uma contribuição teórica conceitual, ela gera uma noção de qual direção seguir e para onde as coisas estão caminhando. E uma contribuição teórica pragmática, ela procura saber como e por que permite mudança, replicação ou aprimoramento. E ainda, né, sob a perspectiva da contribuição teórica,
Se nós olharmos para a literatura que versa sobre esse assunto, nós percebemos, né, que pesquisas que geram contribuição teórica, eles trazem um ou mais destes elementos citados em azul neste slide. Eles introduzem um novo conceito ou construto, eles redefinem ou clarificam conceitos existentes, eles propõem novas relações entre variáveis e construtos, explicam melhor o mecanismo causal, por que algo acontece, delimitam condições de contorno, quando, onde e para quem a teoria vale, integram perspectivas antes fragmentadas, desafiam pressupostos aceitos e mostram que a explicação dominante é insuficiente e aumentam o poder explicativo, precisão ou utilidade analítica da teoria. Eu trago esses elementos antes de iniciar o uso da IA, para que nós possamos, de fato, né, olhar para o que realmente importa e por que nós escrevemos trabalhos acadêmicos utilizando diferentes ferramentas, softwares, mecanismos e métodos para construir trabalhos e publicizá-los, né? E nesse contexto da contribuição teórica, nós também não podemos esquecer da transparência metodológica, né? Quando nós falamos em transparência metodológica, precisamos demonstrar o rigor e o passo a passo que permita replicabilidade. Pesquisa é um processo sistemático, então ele tem que permitir ao leitor compreender o que foi feito, quando foi feito, como foi feito, quem fez e a que resultado chegou, para que se possa usar esse passo a passo, essa sequência de etapas, e se consiga replicar, então, esse estudo em um outro contexto, de forma sistemática e de forma transparente. E, claro, né, sempre assumindo o compromisso da responsabilidade moral. Nessa era da IA, né, você vê muitas vezes textos que a pessoa usou inteligência artificial, e isso fica muito nítido pelo tipo de output que é gerado, né, pelo tipo de vocabulário, pela estruturação das frases, mas a pessoa não apropria, né, o direito das ideias, né, para a ferramenta que foi utilizado. Isso não é transparência, né? Não há problema nenhum em usar, desde que você explique detalhadamente qual IA que você usou, em que etapa você usou, como você usou e, preferencialmente, coloque em apêndice os prompts que foram utilizados para fazer a sua pesquisa acadêmica com o uso de IA. Isto é, responsabilidade moral sobre o trabalho que foi feito. E ainda, em linguagem de publicação, um artigo tem que gerar uma contribuição teórica quando ele responde de forma convincente perguntas como: o que há de novo aqui? Por que isso importa teoricamente? Como isso muda a conversa existente? Em relação a qual literatura avança corre? E quais são os limites e alcances da nova explicação? Então, uma contribuição teórica robusta, ela combina novidade conceitual, relevância para uma conversa teórica existente, lógica explicativa clara, delimitação de escopo e potencial de uso cumulativo por outros estudos. Para iniciar uma nova pesquisa, atente-se a esses aspectos. Eu elaborei um Padlet, eu vou disponibilizar ao final, que eu selecionei alguns textos que falam dessa contribuição teórica e cuidados que precisam ser observados. Uma boa pesquisa, ela inicia sempre fazendo a delimitação de um bom escopo, né? Um escopo que de fato possa gerar uma contribuição, que possa gerar impactos, né, para a unidade de análise, para os sujeitos pesquisados, para o setor que está sendo pesquisado. E cada vez mais, né, impacto é um elemento importante e estratégico na pesquisa acadêmica. Então, seja criterioso sobre como e por que você pesquisa. Pergunte-se: por que esse estudo é necessário? E se o que isso revela ou desafia? E daí? Quem se beneficia com esse trabalho? E quem está faltando? Qual voz está ausente
desta conversa, né? Ter a clareza de definir, né, o que realmente fazemos e quem são as partes interessadas no meu estudo. E aí, vamos escolher uma IA, né? Aqui eu não coloquei nenhuma inteligência artificial em específico, né? Mas trago assim de forma genérica possibilidades que podem ser utilizadas em qualquer IA que você tenha o hábito de utilizar. Iniciando com a escolha do journal, né? Você pode dialogar com uma inteligência artificial para identificar quais são os journals que publicam sobre uma temática específica. Aí eu trago 2 exemplos de prompts, né? Liste os journals que da área de Business Management que publicam sobre o tema economia circular. Veja que ali à direita, a parte superior, ele lista o nome do journal, ele inclusive, né, traz indicadores, né, de impacto desse journal e que assuntos esse journal costuma publicar. Um segundo exemplo de prompt que você pode utilizar, lista os journals ABS 2 e 3 que publicam sobre o tema transformações digitais, né? E ele também, da mesma forma, né, traz um descritivo, qual é o journal e qual é o tipo de trabalho que esse journal costuma publicar. Eu coloquei aqui Journal ABS 2 e 3, porque a gente sempre tem que começar, né, com o pezinho no chão. Se eu nunca publiquei ABS, eu não posso querer publicar ABS 4. Eu vou ter uma sucessão de negativas e aí isso vai acabar frustrando muito, né? E se nós focarmos na área de Business Manager em ABS 2 para começar, isto já é um excelente journal e ele vai estar ranqueado no mínimo como Q2, lá na nossa avaliação quadrienal. Então, já é um journal relevante, se eu sou um estudante de mestrado e doutorado, esse tipo de publicação ele já faz a diferença no meu currículo, né? Então, vamos começar focando em journals que nós realmente temos condições e temos chances de publicar o nosso paper. Depois que eu defini o journal, eu sempre gosto de definir o journal primeiro, porque aí eu inicio a minha pesquisa com a clareza de que eu vou escrever para uma audiência específica, um público específico, um escopo específico. E isso dá uma diretriz mais clara, né, de como eu tenho que estruturar o meu paper e evita que eu tenha retrabalho depois. Claro que eu posso escrever primeiro o paper e depois identificar a revista, isso também é possível, mas também, né, é uma questão de estilo do pesquisador. Na pesquisa não tem um jeito único de fazer as coisas. Há diferentes maneiras de você conduzir o seu trabalho e chegar a resultados similares. Então, muita coisa também pode ser endereçada como sendo estilo do pesquisador. A segunda questão é a definição do tema, pergunta de pesquisa e objetivos, que eu chamo aqui como sendo uma etapa de ideação, né? Porque eu estou aqui ainda identificando o que realmente eu vou pesquisar. Eu ainda não tenho a clareza da definição. Então, nessa etapa, a IA ela pode apoiar no brainstorming rápido de tópicos, lacunas na literatura, ângulos inovadores, refinamento da pergunta de pesquisa e hipóteses, e geração de mapas conceituais. E aqui na direita, em amarelo, eu trago passo a passo prático, né? Você pode escrever o teu tema inicial de pesquisa em 1, 2 frases e utilizar o seguinte prompt: atue como um pesquisador sênior na área de sustentabilidade, por exemplo. Analise o seguinte tema, aí você apresenta o teu tema de pesquisa, sugira 8 ângulos de pesquisa originais, identifique lacunas atuais, 2024 a 2026, e formule perguntas de pesquisa refinadas com justificativa teórica. Peça IA para gerar contra-argumentos ou perspectivas interdisciplinares. Lembre-se, todas as etapas requerem validação humana. Então, você pode pegar esse output que é gerado pela IA, comparar com bases da Scopus, Web of Science, Google Scholar, né? E escolher um ângulo que você domina e que tem relevância real. Que ferramentas utilizar nessa etapa?
Tem várias, né? Cada um tem um gosto, né? Grok, Cloud, Gemini, Consensus, Manus, DeepSeek, e assim sucessivamente, o Perplexity, enfim, são exemplos de ferramentas que podem ser usadas nessa etapa. Na etapa de revisão de literatura, a IA ela pode apoiar na busca e triagem automatizada de milhares de artigos, na síntese de resumos, identificação de lacunas e temas emergentes, e no mapeamento de literatura. Você pode usar ferramentas como o Elicit, o Research Rabbit, o SciTI, o Litmaps, e um exemplo de prompt que você pode utilizar. Faça uma revisão sistemática inicial sobre, lista o tema, suponhamos, economia circular, lista os 15 artigos mais citados no período de 2020 a 2026, resuma cada um em 4 linhas, apresentando objetivo, método, principais achados e limitações, e identifica as 3 maiores lacunas. Você pode pedir tabelas comparativas, por exemplo, cria uma tabela comparando os modelos teóricos X, Y e Z usados no estudo. Lembre-se da etapa de validação humana. Baixar os papers completos, ler os artigos-chave, cruzar com o output gerado pela IA, usar o Consensus Matter para verificar o nível de consenso científico e uma dica interessante, né? Se você tem o hábito de usar o Elicit, ele agora faz meta-análises iniciais automáticas, então isso pode acelerar o processo, né? Fazer com que você consiga construir essa etapa usando menos horas ou menos dias para conduzir essa etapa. Lembre-se que sempre a validação humana ela é uma etapa necessária, né? A IA ela gera insights, ela mostra possibilidades, mas o fator humano ele continua sendo um elemento importante. Na etapa de desenho da pesquisa e metodologia, a IA pode lhe apoiar, sugerindo desenho metodológico, se for para pesquisa qual e quantiumista, elaboração de instrumentos, questionário, roteiro de entrevista, protocolo experimental e na revisão de ética e viabilidade. Então, você pode descrever o seu objetivo final para a IA e utilizar um prompt similar a esse. Sugira 3 desenhos metodológicos adequados para responder à pergunta. Aí você insere a sua pergunta de pesquisa. Para cada um, detalhe a amostra, instrumentos, análise de dados e limitações éticas. E você também pode pedir para a IA gerar o questionário, o roteiro completo. Lembrando que o ideal é que esse roteiro ele seja suportado, né, por estudos pregressos, que suportem cada uma das categorias e dimensões de análise. Então, nessa etapa, é interessante utilizar o notebook LM, né, que você consegue vincular com clareza da onde que saiu a informação, né, que suportou cada uma das questões do teu questionário. E, claro, mais uma vez, a importância da validação humana, né? Ajuste tudo com base na sua expertise e submeta ao comitê de ética, né? Sempre lembrando que IA não é autor, né? Quem responde pela pesquisa é você. Então, você tem que ter clareza, né, de todas as etapas, como elas foram conduzidas e como a IA foi utilizada para suportar as etapas do seu trabalho. Na etapa de coleta de dados, a IA ela pode apoiar com design e programação de surveys, utilizando Google Forms mais IA, transcrição automática de entrevistas. Aí, nesse caso, você pode utilizar ferramentas específicas, tem várias, né, que temos disponíveis que fazem transcrição automática, né? Transcriptor é uma delas, mas tem outras muito boas, né? Se você procurar no Google transcrição automática de entrevistas, você vai encontrar uma lista de ferramentas, geração de dados sintéticos, né? Quando permitido eticamente, né? Lembrando que o dado sintético são informações criadas artificialmente por algoritmos usando simulações ou modelos de inteligência artificial. E na codificação inicial dos dados qualitativos.
Trago um exemplo de prompt que você pode utilizar nessa etapa. Atue como especialista em pesquisa quantitativa, revise esse questionário de 20 itens e sugira melhorias para a qualidade de construto e confiabilidade. E para dados qualitativos, envie transcrições e peça codificação temática inicial, depois revise manualmente. Só que temos que tomar o cuidado, né, que quando a gente usa IA, que usa dados sintéticos, isso tem que ser claramente declarado, né, na sua pesquisa, né, e só pode ser utilizado para fazer testes ou complementação. Essa base de dados, ela não pode ser a base principal da sua pesquisa. Olhando para a pesquisa quantitativa, né, na etapa de análise de dados, a IA pode apoiar gerando código R, Python para análise estatística, na análise temática qualitativa inicial e na visualização de resultados, gráficos, tabelas. Então, nessas circunstâncias, você vai importar a tua base de dados anonimizada, né? E você vai, por exemplo, escrever um prompt, escreva o código Python R para, e aí você diz que tipo de análise você quer fazer, né? Para fazer uma análise de cluster, para fazer uma regressão linear ou uma regressão logística, e explique cada linha. Use ferramentas como o Julius, Datarobot, o Code Interpreter ou o ChatGPT do ChatGPT para fazer esse tipo de análise. E claro, mais uma vez, né, a validação humana e a interpretação para verificação das suposições estatísticas para o seu estudo. E ainda, né, na perspectiva da pesquisa qualitativa, nós precisamos lembrar que na análise de conteúdo, quem toma a decisão metodológica, interpreta os dados e valida as categorias sempre é o pesquisador. A inteligência artificial ela pode te ajudar na organização, codificação, sugerir padrões e acelerar etapas operacionais, mas a IA não faz a pesquisa por você. Ela pode potencializar o teu método, desde que você insira, né, prompts coerentes e adequados, né, para o tipo de pesquisa que você pretende conduzir. Então, se nós quisermos fazer uma análise de conteúdo, seguindo as premissas da Bardan, que ela prevê que primeiro se faz uma pré-análise, ou seja, a organização do corpus e leitura flutuante. A segunda etapa, a exploração do material, com codificação, categorização e unidades de registro. E na terceira etapa, o tratamento de resultados, inferências, interpretações e sínteses. Você pode importar as tuas entrevistas, os teus artefatos, os teus vídeos, os teus áudios, né? E inserir um prompt similar a esse. Atue como especialista em análise de conteúdo de Bardan, organize os seguintes textos em corpos para pré-análise, identificando as unidades de registro. Né? Então, esse seria o primeiro prompt para você começar o processo de análise de conteúdo. Depois, você vai organizar, né, o corpus da sua pesquisa, né? Então, você define o corpus, seleciona os documentos que serão analisados, faz a leitura flutuante, sem julgamentos, para sentir o material, formula hipóteses, levantando questões iniciais sobre o que pode emergir, e prepara os indicadores, definindo o que será observado e medido. Nesse contexto, a sugestão de prompt que você pode utilizar é a seguinte: você é um analista qualitativo especializado em Bardan. Dado o corpus abaixo, anexado, realize uma leitura flutuante e identifique os principais temas emergentes, padrões recorrentes, contradições, temas dominantes observados durante a codificação. Apresente sugestões de como essas categorias poderão ser usadas na fase de tratamento dos resultados. Mantenha rigor metodológico, exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Veja que é importante você trazer um bom detalhamento do prompt, porque quanto mais detalhado ele for, mais completo, né, vai ser o output que essa IA vai gerar. Na etapa de codificação e categorização,
que é o eixo principal, né, coração da análise de conteúdo, a Bardan, ela recomenda você se atentar à unidade de registro, ou seja, palavra, frase, tema que será codificado, as categorias, grupos temáticos que organizam os códigos, a frequência, quantas vezes cada categoria aparece, o texto bruto, unidade de registro, códigos e categorias. Um exemplo de prompt que você pode utilizar nessa etapa é o seguinte: analisa o texto abaixo, anexado, e identifica as unidades de registro. Para cada unidade, atribua um código e agrupe em categorias temáticas, seguindo o método Bardan. Então, o formato de output que você espera é a unidade, código, categoria, subcategoria e atributos, né? É um exemplo de prompt que você pode inserir nessa etapa. Na etapa de interpretação dos resultados, onde você vai olhar para aqueles dados e vai tentar extrair conhecimento desses dados, a Bardan, ela recomenda que sejam feitas inferências, onde você vai além do que está escrito. Você quer saber o que os dados sugerem sobre o contexto. Você faz a interpretação, relaciona as categorias com a teoria, com os objetivos da pesquisa, e realiza a síntese final, respondendo a pergunta de pesquisa com base nas evidências encontradas. Um exemplo de prompt que você pode utilizar nessa etapa, com base nas categorias identificadas abaixo, elabore as inferências possíveis e relacione com o referencial teórico. Responda: o que esses dados revelam sobre o tema, suponhamos, economia circular? Quais padrões emergem? Lembrando que para fazer um estudo dessa natureza, você pode usar qualquer IA, mas se nós olharmos hoje para a pesquisa acadêmica, uma IA que está se legitimando muito bem é o Notebook LM. Por quê? Porque você tem maior controle sobre os dados. É menos provável que ele impute dados sintéticos ou dados da base dele, né? E ele sempre vai remeter a qual arquivo, né? E qual parágrafo que saiu a informação. Então, ele é uma informação rastreável. Por isso que, na pesquisa qualitativa, eu pessoalmente tenho usado e recomendo o uso do Notebook LM para conduzir uma análise qualitativa. E então, em síntese, nós podemos dizer que a IA ela pode entrar na etapa de pré-análise, na exploração e no tratamento. Na etapa de pré-análise, o pesquisador vai definir o corpus e a hipótese, e a IA pode ajudar com a organização, resumo e sugerir temas iniciais. Na etapa de exploração, o pesquisador valida códigos e categorias, e a IA pode ajudar com codificação, agrupamento e contagem de frequências. Na etapa de tratamento, a IA interpreta e conclui. O pesquisador interpreta e conclui, e a IA elabora inferências e rascunha a discussão. Um exemplo de prompt que você pode utilizar, né, nessa fase já reta final de análise de conteúdo, é o seguinte: atue como assistente de pesquisa qualitativa. Vou te enviar meu corpus em etapas. Na fase 1, organize e resuma. Na fase 2, codifique e categorize. Na fase 3, elabore inferência. Na fase 4, discuta os achados originais à luz da fundamentação teórica do meu estudo. Então, na etapa de interpretação de resultados e discussão, nós podemos dizer que a IA ela pode te ajudar gerando sessões de discussão baseadas nos resultados, comparando com a literatura existente e identificando implicações teóricas e práticas. Então, para você operacionalizar essa etapa, você vai enviar os seus resultados, anexar eles à IA, né? Imputar eles na IA, vai imputar a revisão de literatura do seu trabalho, e você pode utilizar prompt similar a esse. Escreva a sessão de discussão, comparando esses resultados. Aí você cola os resultados com a literatura pregressa, destaque contribuições originais, limitações e direções futuras. E a validação humana, novamente, ela é necessária para reescrever, né, em voz ativa e análise crítica, né, os insights gerados pela IA.
Então, a IA é apenas um gerador de insights, lembrando que a pesquisa é sua, o autor da pesquisa é você, e quem vai responder por aqueles resultados é você. Então, esse compromisso moral, ele deve existir, né? E essa clareza e essa honestidade acadêmica, né? De assumir o que eu fiz e o que foi feito suportado por IA. Na escrita do manuscrito em geral, a IA ela pode apoiar na transformação de notas, esqueletos em texto acadêmico fluido, na geração de sessões específicas, o abstract, a introdução, a conclusão, e a melhoria da linguagem, especialmente quando nós escrevemos em inglês, né? Que nós não somos native speakers, né? Então, fazendo essa revisão, né? Do texto para inglês nativo, né? Ela faz isso muito bem. O prompt que pode ser usado nessa etapa, né? Reescreva o texto a seguir, adotando escrita científica crítica e alinhado ao escopo do journal, e aí você cita o nome do journal que você deseja submeter o teu paper. E um outro prompt bem Professora bacana... Simone, desculpa Oi? interrompê-la. Professora Sim. Simone, que o professor Andrei, uma dúvida só. Esse prompt que você está falando, ele pode ser usado em qualquer IA ou tem alguma IA que você acha que seja melhor para esse prompt ser usado, tipo ChatGPT ou Notebook Notebook LM? LM para pesquisa acadêmica. Notebook LM seria melhor que ChatGPT, então, Sim, para a para a pesquisa adaptação dos acadêmica, textos. isso. A pesquisa acadêmica, o notebook LM, ele é considerado mais adequado, porque você tem mais controle sobre o seu corpus imputado. Uhum, uhum. Muito obrigado. Desculpa interrompê-la mais uma vez, tá? Imagina, muito embora, né, você possa usá-lo em qualquer IA, né? Só que como nós falamos, né, se você pega um ChatGPT, o próprio Gemini ou Perplexity, Cloud, qualquer ferramenta, muitas vezes ela vai além, né? Quando você anexou o arquivo, ela vai te trazer inferências que vão além daquilo que está no teu anexo, né? Então, esse muitas vezes é um dado que estava na base daquela inteligência artificial, tem relação com a sua pesquisa e ela trouxe na análise para a sua discussão. No notebook LM, isso não acontece. Por isso que se recomenda trabalhar com ele quando a gente faz pesquisa acadêmica. Entendi. Muito obrigado. E Só para assim, né, avisar. quando Uhum. você se direciona para revistas, perguntando se aquele assunto está alinhado ao escopo da revista, qualquer IA vai conseguir fazer isso, né? Porque é algoritmo, né? Ele vai pegar o teu texto e vai comparar com o escopo daquela revista específica que você está selecionando, tá? Muito obrigado. E só para avisá-la, professora Simone, que saiu da sua apresentação agora. Sim, eu tirei o compartilhamento, eu vou voltar agora. Beleza, obrigado. Então, outro prompt bacana é transforme esses marcadores em um parágrafo acadêmico formal, no estilo APA, sétima edição, com tom objetivo, sem repetições e com transcrições lógicas. E aí você cola, né, o teu texto itemizado, por exemplo, né? É um exemplo bacana. E aí, né, você também pode utilizar na edição, né? Aquele refinamento, polimento final, fazer revisão gramatical, clareza, coerência, estilo acadêmico, detectar repetições, viés, inconsistências e na formatação automática de referências e tabelas, né? Nessa etapa você pode usar o Grammarly, né? O Grammarly é muito bom, né? Tem outras ferramentas, né? Eu gosto muito do Trinca para inglês, né? Mas aqui foi citado o GNI, o Paperpol, o Grok, o SiteEye, né, como sendo sugestões, né, de IAs que podem ser utilizadas. E aí você pode colocar um prompt específico como esse, né? Atue como editor de revista Q1, revise esse manuscrito completo e sugira melhorias em clareza, fluxo, rigor acadêmico, conformidade com norma APA e Vancouver. Ou quando você já tem a clareza, né, de qual jornal você quer submeter, você pode, inclusive, criar o prompt específico, né? Pedindo que ela avalie o documento anexado em conformidade com as diretrizes de submissão
do journal específico. E aí você cita o nome do journal e ele já vai dizer, né? Ela vai te mostrar em termos de formatação, em termos de conteúdo, se você esqueceu de citar um elemento importante, né, que aquela revista prioriza, e isso também facilita o processo. E aí, depois que você submeteu, né, você recebeu o parecer, ela novamente pode ser útil, né, para você escrever a carta de submissão, a cover letter, né, uma resposta estruturada aos pareceres do revisor, né? Então, ela pode te ajudar a preparar ponto a ponto, né, a resposta para cada um dos aspectos sugeridos pelos avaliadores. Aí você vai fazer a correção, né, do seu trabalho e você pode inserir um prompt do gênero. Transforme essas respostas em texto formal e educado para a carta de resposta aos revisores. Aí você lista, né, todos os aspectos que os avaliadores mencionaram e o que você introduziu no trabalho para atender aquela demanda. E também ela é muito boa para você fazer aquele checklist final, né? Para criar resumos, né? O checklist final é para você ver se você atendeu tudo, né? E deixar muito claro para o leitor em que etapa e como você utilizou a inteligência artificial, né? Então, você pode listar, né? Em que momento você utilizou, que ferramenta que você utilizou, né? E deixar isso junto com o teu trabalho para que as pessoas saibam, né, que esse trabalho foi gerado, suportado por IA. E ainda, né, depois que o trabalho foi publicado, você pode utilizar a inteligência artificial para criar resumos para redes sociais, threads, para o LinkedIn, fazer infográficos e apresentações, né? Hoje, cada vez mais, a medialização, né, ela é um elemento importante. A CAPES, todas as entidades de fomento, elas têm cobrado essa demanda de você publicar, né, socializar o resultado da sua pesquisa. Você pode fazer desde um flyer simples até um vídeo, né, para você compartilhar nas suas redes sociais, evidenciando, então, o uso daquele trabalho para um determinado setor, para um determinado contexto, e despertando o desejo de leitura nas pessoas, né, do seu trabalho publicado. Um outro prompt que é bacana, né, que muitas vezes nós usamos nos artigos, mas também pode ser utilizado em qualquer trabalho acadêmico, é você, ainda mais quando a pessoa tem vícios de linguagem, né? Às vezes termos coloquiais de uma região, às vezes é vício de linguagem que a pessoa incorporou ao longo da sua formação. Então, você pode colar o teu texto e perguntar assim, ó, reescrever esse texto removendo adjetivos vagos, gerúndios conclusivos. Adote escrita científica em inglês britânico, por exemplo, né? É preciso lembrar que quando nós submetemos para revistas, nós temos journals que adotam inglês americano e outro inglês britânico, né? E existem algumas diferenças, né, ortográficas. Então, é importante também adaptarmos o nosso texto ao contexto que ele está sendo submetido. Um outro prompt bacana é esse: atue como revisor severo e especialista em business e management. Analise esse manuscrito com os seguintes critérios: clareza da pergunta de pesquisa, robustez metodológica, consistência entre resultados e conclusão, pontos fracos que justificaria um meio revision, e aponte exatamente onde no texto os problemas ocorrem. Nesse caso, você está usando a IA como sendo teu avaliador, né? E você está dialogando com ela para qualificar o teu escrito, né? E a IA, ela pode contribuir nessa etapa identificando falhas de argumentação, vícios de linguagem, inconsistências lógicas do autor, e você pode já, antes de submeter o paper para a revista, fazer esse tipo de correção. Então, o teu trabalho ele vai numa qualidade muito superior e ele é muito mais competitivo, né, para ser aceito e publicado. Mas, apesar, né, de todas essas possibilidades, eu não fui exaustiva, apresentei alguns caminhos, né, alguns jeitos de fazer
lembrando que cada um vai desenvolvendo, né, uma forma de uso de IA e obtendo, né, resultados que são adequados para o seu contexto e seu escopo de pesquisa. Mas apesar de tudo isso, nós temos que lembrar que a inteligência artificial ela não substitui o pesquisador. Ela acelera tarefas repetitivas, ela melhora a qualidade e amplia a produtividade, mas quem ainda continua sendo responsável pelo conteúdo, pela originalidade, pela interpretação e pela integridade ética, continua sendo o ser humano. E vocês devem ter percebido, né, que o grande desafio que nós precisamos desenvolver, a expertise, a habilidade que nós precisamos desenvolver quando utilizamos inteligência artificial, é a capacidade de fazer boas perguntas, né? Saber fazer boas perguntas é elemento essencial para você conseguir outputs qualificados, né? E o desafio, então, é ler, entender o output e conseguir dialogar com essa IA para ela gerar insights relevantes para você conduzir o seu relatório da sua pesquisa. E aqui seguem também alguns princípios éticos importantes quando nós usamos inteligência artificial. Sempre verifique criticamente todo o output da IA, não é só copia e cola, né? Já percebemos que muitas vezes quando as pessoas fazem isso, né, ainda existem alucinações e criação de referências, aí aparecem referências que não existem, a referência remete ao autor, o título remete a outro texto escrito por outro autor, né? Então, essas coisas ainda acontecem. É importante declarar o uso de IA na seção de métodos. A própria Cielo, ela já recomenda que isso seja feito como nota de rodapé. Nunca usar IA para gerar dados falsos, imagens manipuladas, análise estatística sem validação humana, registrar prompts e outputs em apêndice ou repositório para auditoria, né? Isso aqui é super importante para que se consiga depois, né, rastrear o processo como foi conduzida a análise e consultar as políticas de revista-alvo, né? Se você quer publicar numa revista da Elsevier, entre no site e veja qual é a política de uso de IA daquele journal. Isso vale também para Wiley, Springer, Cielo e assim sucessivamente. Ainda temos resistências, né? Tem algumas revistas que colocam claramente que não aceitam artigos que fazem uso de IA, mas temos também revistas que estão se abrindo, né? E cada vez mais eu vejo esse movimento, né? As revistas não são contra, pelo contrário, elas sugerem que você adote, mas com transparência. Então, seja honesto e explique claramente qual que você usou, como você usou, em que etapa você utilizou. Aqui eu trago o exemplo, né, de declaração de uso de IA. Na oficina que eu ministrei mês passado, eu também trouxe, né, 3 exemplos, e aqui eu trago mais um, mais simples, mais objetivo, no sentido de instruir, né, como você pode fazer a declaração de uso de inteligência artificial numa pesquisa acadêmica. E ainda, né, lembrar que IA não é autor, né, ela não pode ser listada como coautora. Nature, Science, IEE são unânimes e dizem de forma muito clara que a responsabilidade intelectual, a integridade dos dados e a garantia de não plágio devem ser atribuídas ao ser humano. Portanto, mesmo que você use, ela não passa de uma ferramenta, a autoria continua sendo sua. E seja feliz utilizando inteligência artificial com responsabilidade, transparência e ética. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso e esse é o meu desejo para cada um de vocês, para que vocês consigam fazer boas pesquisas acadêmicas relevantes, que gerem impacto no contexto que elas estão sendo desenvolvidas e que façam a diferença para transformar a vida das pessoas. Aqui eu trago o QR Code, quem tiver interesse nos slides, eu selecionei também alguns textos, pode fazer a leitura desse QR Code e o material está todo disponível para vocês.
Agora eu gostaria de abrir para perguntas e comentários relacionados a essa temática, né, ainda tão polêmica, mas que está fazendo parte da vida dos pesquisadores. Obrigado, prof. Simone. Vou me manifestar aqui, né? É sempre um aprendizado ouvi-lo, né? Ouvi-la, e você tem, assim, já uma bagagem bem interessante nesse processo de utilização da IA em pesquisas, né? Enquanto você falava, prof. Simone, eu dialogava aqui com o meu orientador Fernando Marques, do TJ, né? E o interessante é que ele está na fase final de pesquisa e parece que você foi co-orientadora, né? Porque é interessante todo esse processo que você vem nos explicando aqui, né? E que são importantes em termos de critérios, né? Utilizados nas etapas sequenciais da pesquisa. Para mim, porque também fica a mensagem muito importante, que é a questão do controle dos processos sequenciais de uma pesquisa. Então, você nos traz ferramentas, nos traz elementos de apoio, mas antes disso é muito importante os alunos terem uma, digamos, noção e um entendimento sobre rotinas, funções e determinações de cada etapa sequencial da pesquisa. Acho que isso é muito importante. E esses conhecimentos vão estar lá dentro das disciplinas, lá dentro Sim. das disciplinas do curso. Então, me parece muito interessante isso daí, essa mensagem que você nos traz, no sentido dessa incorporação, né, das funções e digamos assim, dessas etapas sequenciais da pesquisa. Prof, eu só tenho uma pergunta a respeito com todos esses recursos que você nos apresenta, né? Como que fica, professora, a questão da abrangência da pesquisa, o local, o locus da pesquisa, considerando uma tendência que existe de maior inserção internacional daquilo que a gente produz, né? Existe alteração em relação a isso, né? A partir desses critérios que você mencionou, principalmente lá na parte inicial, em relação a buscar uma boa definição do tema, né? A questão da abrangência do locus da pesquisa permanece inalterado, ou existe uma maior relevância para pesquisas de âmbito mais abrangente, mais focada? Eu gostaria que você desse um pouquinho de, digamos assim, de mais detalhamento sobre esse aspecto. Obrigado. Legal, professor. Obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que esse escopo você pode definir pelo próprio prompt, né? Você pode direcionar, por exemplo, para contextos emergentes. Hoje, para publicação, né, o que acontece na América Latina, o que acontece em países emergentes é algo que desperta interesse, né? Então, você pode fazer um prompt direcionando a contextos específicos, ou você pode direcionar, por exemplo, a contexto global, né? Ou um contexto específico, por exemplo, contexto brasileiro, né? Eu quero que esse prompt ele só direcione a análise para o contexto brasileiro, né? Isso também é possível. Obrigada, prof. De nada, professor Andrei. Então, professora Simone, inicialmente te agradecer pelo treinamento, né? Muito interessante, né? Já é segundo treinamento que você dá que eu assisto. E uma coisa, assim, fazer um comentário, assim, que de repente para a turma também aqui, né? E de repente não exatamente uma pergunta, mas uma coisa que eu estava notando, assim, uma coisa que eu noto bastante dos treinamentos de IA para pesquisa acadêmica é que o pessoal fala muito da importância do prompt, de saber usar o prompt e saber dialogar com o prompt. Então, uma coisa que eu chego à conclusão, assim, professora Simone, queria saber a sua opinião sobre isso, mas uma coisa que eu passo a perceber um pouco é que a questão de comunicação, que é uma habilidade, na verdade, muito mais interpessoal até do que puramente assim técnica, ela é essencial também na era da IA, porque a gente precisa saber se comunicar no sentido de pedir um prompt, né, de saber explicar o que a gente quer, de saber interpretar bem o que a gente recebe de dados. Então, eu percebo que parece que essa questão, mesmo por mais técnica que seja a IA, a questão da comunicação interpessoal, ela também é uma habilidade que um pesquisador precisa, né?
Isso, muito bem observado, professor Andrei, né? E eu diria que é o senso crítico do pesquisador que ele emerge nessa etapa, né? Se você tem que conhecer o assunto, você tem que saber do que o assunto versa, senão você não vai saber construir bons prompts, né? Se você não constrói bons prompts, você não vai ter condições de fazer uma boa análise daquele corpus que você selecionou, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa recente, né? Até escrevi ali nas vésperas do Euroma, né? Cheguei em Porto chovendo, almocei, fui dormir, levantei e comecei a escrever um artigo. O meu corpus, eu só selecionei papers de top journals, né? Então, assim, essa é a primeira etapa, né? Com quem eu quero dialogar? Eu quero dialogar com os melhores papers daquela área, né? Daquele tema que eu estou versando. Esse já é um aspecto estratégico. Segunda questão, eu uso o notebook LM, por quê? Porque eu quero só dialogar com aqueles papers que eu selecionei, né? Então, eu importei 58, 59 arquivos e eu comecei a dialogar com aqueles papers, né? E aí, à medida que eu fui fazendo perguntas, ele foi dando outputs, eu fui despertando para coisas que eu não tinha me atentado para aquele tema. Muito embora eu seja estudiosa e conhecedora do assunto, você não tem o domínio pleno daquele campo de conhecimento, né? E aí eu fui despertando para algumas coisas, e a partir dali eu fui ousada, né? Escrevi o primeiro paper utilizando o notebook LM para conduzir todas as etapas da pesquisa. E isso está definido no método, está citado no resumo, e eu processualmente explico, né, todas as etapas como foram conduzidas, né? E quem sabe dentro de 6 meses eu posso contar para vocês, né, se eu fui exitosa na minha estratégia de publicação, mas eu quero crer que sim, né? E que a gente consiga uma publicação num top journal, né, que abriu para isso, a gente perguntou para os editores, eles disseram que sim, que pode utilizar, mas use com transparência para conduzir a sua pesquisa. Muito bem. Fernando, Olá, bom dia a todos. bom Professora dia. Simone, satisfação ouvi-la. Inicialmente, eu quero lhe parabenizar pela explanação. Eu estava comentando aqui com o meu orientador, o Prof. Rogers, aqui no WhatsApp, que essa oficina, para mim, ela foi bem assertiva, né? Para mim, foi uma oficina 2 em 1. Embora o foco principal seja o suporte da IA nos artigos acadêmicos, nós acabamos tendo uma aula aqui da análise de conteúdo da Laura Cibardan, né? Bem interessante mesmo. Até comentei aqui no privado com ele que se eu tivesse tido essa aula antes, tinha me poupado algumas horas de leitura aí da Bardan, né? Então, muito interessante essa parte aí da análise de conteúdo, da categorização, sistematização das palavras, principalmente da análise das categorias emergentes, né? Bem interessante mesmo. Parabéns. E com relação ao foco principal, que é o suporte da IA nos artigos acadêmicos, eu percebo que a sua explanação vai ao encontro da portaria 6, desculpa, portaria 2664 de 2026, uma portaria recente do CNPq que instituiu a política de integridade da atividade científica e desmistificou essa questão, pelo menos aqui no Brasil, da utilização da IA, né? Eu falo aqui de São Luís do Maranhão e aqui nas nossas universidades, principalmente a Universidade Federal e Estadual, nós ainda temos uma barreira grande com relação à utilização de inteligência artificial nas pesquisas, né? E a gente vê que é uma barreira que ela só atrasa o processo. Tanto é que o próprio CNPq já reconheceu a necessidade de normatizar, né, a forma de utilização correta da IA. Né? Só essa contribuição mesmo. Obrigado. Que legal, obrigada, Fernando. Fico feliz em saber que a gente pode ser útil, né, nos trabalhos dos nossos estudantes.
E aproveito para compartilhar, não sei se você participou da outra oficina que eu ministrei mês passado, eu coloquei aqui a gravação no chat, que ali eu explico passo a passo de uso do notebook LM, né? Que também pode ser importante, né, para quem ainda não tem o hábito de utilizar, para aprender, né, a manipular e fazer bom uso dessa ferramenta. Eu desejo muito sucesso na sua pesquisa e que, de fato, né, você consiga fazer uma pesquisa que faça a diferença. Obrigado, prof. Ieda? Bom dia a todos. Bom dia, professora Simone. Fico muito feliz com a tua apresentação. Foi muito legal. Uma pena que a gente não tenha todos os nossos mestrandos aqui assistindo, né? Porque uma dificuldade que a gente tem encontrado muito nos seminários de dissertação é do aluno encontrar as suas lacunas de pesquisa dentro dos seus temas, né? Não só eles, não é todo mundo, né, que vai buscar o desenvolvimento de um tema novo. E o que eu vejo, assim, que quando a gente começa a pesquisar com a inteligência artificial, uma coisa que eu tenho observado, assim, que é a construção do dia a dia, né? Então, assim, se você começa a utilizar a IA como ferramenta da tua pesquisa, aquilo vai ampliando as tuas formas de conhecimento para a construção daquele tema. Mas uma coisa que eu acho que tu enfatizou muito bem, que é muito importante para os alunos, é de que conhecer os autores e dialogar com aqueles que são os principais dentro do tema para pegar a vertente principal teórica da literatura, ela é fundamental, né? Então, ou seja, eu acho que isso tu enfatizou muito bem, de que não adianta você usar a IA se você não tiver um bom conhecimento dos autores e do que eles são dentro da sua área, dentro do seu tema, e como eles se inserem, né, com os seus temas. Porque tem autores que têm os fios condutores, não adianta, né? E daí eles não têm um artigo, eles têm vários artigos sobre aquele tema. Então, assim, é muito importante você meio que ser um seguidor daquele autor para verificar esse fio condutor. E isso é muito importante. Parabéns, professora Simone, pela sua apresentação, gostei muito, e quero ver aquela outra também do mês passado, do Notebook LM, que eu não tive tempo ainda de verificar. Obrigada. Legal. Sugeri também, Simone, uma oficina só para os professores e presencial. Ah, legal. Obrigada, Prof. Ieda. Sim, eu concordo contigo, né? Talvez o primeiro passo que eu entendo que é a base é montar o bom corpus, né? Definir quais são os papers que vão compor o meu corpus de análise, né? Não pode ser qualquer paper, não pode ser de qualquer journal, né? Por exemplo, no Euroma, eu participei de 2 oficinas que tinha um editor que é super conceituado na nossa área, e ele foi muito categórico, assim, né? Revisão sistemática de literatura. Revista predatória, nem pensar. Na nossa área de sustentabilidade, Sustainability e Journal of Cleaner Production, nem pensar. Se você conduzir uma revisão sistemática e você não teve a capacidade de fazer a triagem do portfólio bibliográfico para ficar com os papers que realmente importam, você não soube criar critérios de inclusão e exclusão adequados, você já começa mal, né? Porque tem muita porcaria publicada, a gente tem que ter esse tipo de clareza. Depois que eu defini o meu corpus, a segunda etapa é preciso começar a dialogar. Mas para eu conseguir começar a dialogar, eu tenho que entender minimamente do assunto. Se eu não entendo minimamente do assunto, eu não vou nem saber que pergunta que eu posso fazer sobre esse corpus, né? E talvez esse seja o grande gargalo, né? Hoje o conhecimento ele está muito disponível, as pessoas têm um acesso muito facilitado, mas elas não sabem usar, né? Toda a potência de material e ferramentas que está à sua disposição. E aí acaba fazendo aquela análise de primeiro nível, né? Aquela mais básica, mais superficial, e não conseguem fazer a definição de um escopo relevante, né? Um escopo que realmente gere impacto na pesquisa acadêmica.
né? Então, esse é um grande desafio. Sobre a oficina, eu coloquei aqui, eu posso colocar na sequência também o Padlet, onde tem o material disponível da oficina, mas a gravação já está aqui no chat. E sobre uma oficina específica para professores, presencial, sim, podemos pensar nisso, só definir um dia e que escopo que é de interesse. Dizer também que nesse momento eu estou ministrando uma disciplina de inteligência artificial na pesquisa, então eu fiz uma boa triagem de portfólio bibliográfico para entender, né, como é que a área de management e business ela está utilizando a inteligência artificial, e o que me chamou muita atenção, né, que os journals mais relevantes da nossa área já estão falando sobre isso, já estão publicando, já estão trazendo estudos, o que isso mostra claramente que nós temos que seguir também por esse caminho, né, e aprender a utilizar de forma responsável essas ferramentas e disseminar isso, né, nos nossos grupos de pesquisa, com os nossos orientandos e com os nossos pares acadêmicos. Podem contar comigo, estou à disposição no que vocês precisarem e que eu puder ser útil, né, para disseminar essas boas práticas de pesquisa com o uso de IA. Obrigada, professora. Temos mais alguma pergunta? Ainda não. Deixa eu ver aqui se... Oi, Simone. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo. Muito boa assistir a outra oficina também. E a cada uma que passa vai reforçando mais, né? E gerando novos insights, assim, informações bem importantes mesmo. É só uma contribuição e uma dúvida também, Simone. Eu tenho usado o SciSpace. Achei ele parecido com o Notebook LM, né? Inclusive, fiz até uma assinatura, porque a versão free dele é muito, muito limitada. E eu consegui um bônus ali pesquisando também, então saiu por um valor bem razoável. Acho que pelo que a ferramenta entrega, vale a pena, sabe? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, do comparativo dele com o notebook, que eu acho que ele é similar, ele traz também as referências, né? Você dialoga ali pelo chat com o artigo, achei bem interessante também, tenho gostado. Se você acha que ele é tão bom quanto, né? E pontos positivos e negativos de cada uma delas. Obrigada, Andréia. Sim, eu usei a versão Pro lá do SciSpace por um período, mas uma coisa assim que para mim, né, para o meu modelo mental, eu não gostei muito, que ele traz muito artigo na forma de quebra-cabeça, né? E aí o pesquisador ele perde muito a noção do todo do paper. Isso me incomodava bastante. Tanto assim que eu acho que eu usei ele uns 2 meses, no máximo 3 meses, e eu cancelei a assinatura. E eu hoje me parece que é mais coerente, porque lá no Notebook LM, você clica sobre ele, citou lá em uma determinada pergunta, né, um determinado texto, você clica sobre aquele número, ele direciona para o paper e você consegue ler a sessão inteira, entende? E lá no SciSpace, ele traz muito na forma de colunas, né, você define a coluna de informação que você deseja obter. E o sentimento que eu tinha com os alunos que usavam, que eles não tinham noção do que estavam falando, porque eles se apropriavam daquela informação específica e não tinham noção do todo. Então, ele dava uma análise muito fragmentada, no meu entendimento, e isso, como pesquisadora, não me gerava, né, a informação suficiente para fazer um trabalho de qualidade. Mas eu percebo, sim, em termos de ferramenta, ela é uma ferramenta maravilhosa, né, porque ela te gera, né, um output, né, específico com o tipo de informação que você precisa, com a quantidade de papers que você deseja. Né? Então, isso também é algo bem útil, bem valioso, especialmente quando você tem pouco tempo, né, para conduzir uma pesquisa acadêmica, né? Mas existem essas limitações. Toda ferramenta vai ter limitação. A gente tem que assumir a limitação que existe, né?
e a partir dali se adequar, né, ou usar outra ferramenta para suprir, né, essa deficiência, essa fragilidade, tá? Tá joia, obrigada, Simone. De nada. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Bom, então agradecemos por terem participado, né, dessa atividade. Se tiver alguma demanda específica, eu penso também ainda esse ano, se é possível, fazer uma específica para usar para análise quantitativa. Eu ainda não escrevi nenhum trabalho fazendo a análise quantitativa, eu já fiz análises pontuais, né? Não conduzi o trabalho completo, pretendo fazê-lo, porque eu sempre sou da opinião, né, que a gente consegue se apropriar melhor da utilidade da ferramenta usando ela, né? Usa ela, vê o que ela gera, analisa em relação ao modelo funcional e você consegue formar uma opinião melhor. Pretendo fazer isso e aí depois também poder compartilhar uma oficina de análise quantitativa com o uso de IA, tá? Se alguém tiver alguma outra sugestão, pode repassar que numa outra oficina a gente pode abordar esses assuntos. Obrigada a todos. Prof. Simone, então, em nome do grupo de pesquisa, né, nós abrimos o ano 2026, né, com a nossa líder de grupo, né, com uma excelente inserção, né, nos traz, assim, boas reflexões nesse início de ano de atividade, né, para que nós possamos, então, fazer essa utilização, a sua utilização em nossos processos de pesquisa. Então, como docente do grupo, né, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, né, além da organização da agenda, mas de nos trazer informações qualificadas para que possamos, né, utilizar aí nos nossos processos, nas nossas rotinas de pesquisa. Então, muito obrigado, prof. Simone, por sua inserção. Daí eu passo a palavra, então, para o seu fechamento. Ou tchauzinho, né? Isso. Obrigada, professor Rogers. É sempre uma satisfação compartilhar, né, o conhecimento. O conhecimento só é útil se ele é compartilhado, né? Que vocês possam usar, né, esses insights para conduzir boas pesquisas acadêmicas e pesquisas que geram valor, né, para o contexto que ela está sendo executada. Desejo de sucesso a todos e uma excelente sexta-feira e final de semana a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.